Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso CMI Podcast. Hoje vamos falar de um assunto super importante, sobretudo para os idosos, da polifarmácia. Para dialogar sobre o tema, divide a bancada comigo a Fernanda e a Paula. Ambas são servidoras efetivas da Prefeitura Municipal de Ipatinga e trabalham especificamente com a polifarmácia. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada. Para começar nosso diálogo, apesar de todo mundo precisar da polifarmácia, né, principalmente os idosos, vamos tornar mais claro a definição para quem nos assiste em casa. O que vem a ser a polifarmácia? A polifarmácia é quando o paciente ele tem a necessidade de fazer uso de mais de um medicamento, principalmente de uso crônico. E no ambiente hospitalar, quando ele está mais crítico, normalmente ele precisa fazer o uso de mais de um medicamento. E ela se torna evidente e com importância clínica quando esses medicamentos ultrapassam 5. Então, com a descoberta dos antibióticos lá no passado, no século XX, que as pessoas morriam muito cedo por conta de infecções, né? E os antibióticos vieram e tornou o envelhecimento da população uma coisa mundial, né? Uma coisa a ser cuidado. Aumentando a expectativa de vida, né? Isso. Onde a gente tem hoje E apareceram, então, as doenças crônicas. Essas doenças crônicas são muito comuns nos idosos, que são a hipertensão, diabetes, né? As doenças das articulações, artrite, artrose, e fazem com que os idosos tenham necessidade de usar mais de um tipo de medicamento de uso contínuo. E essa bagunça, vamos dizer assim, medicamentosa, faz com que haja necessidade de ter profissionais como vocês para avaliarem a interação medicamentosa, não é isso? Isso. Porque ela se torna importante clinicamente, igual eu falei, quando ultrapassa 5. Por que 5? O 5 é um marco que define onde aumenta consideravelmente o risco de aparecer interações medicamentosas graves. Então, quando você faz uso de 3, aí tem um risco de até 20% de ocorrer interação medicamentosa. Quando você faz uso de 5 ou mais, esse percentual sobe para 60%, 58% para mais. E aí, esse aumento é que torna importante a análise dos profissionais, né? Tanto dos médicos quanto dos farmacêuticos na atenção ao paciente, a equipe multiprofissional, né? Para avaliar o que o paciente está apresentando, se é uma reação adversa ao medicamento ou se é uma interação medicamentosa que seja necessário uma intervenção. Uma intervenção, que aí no caso seria ou substituir, ou trocar, ou até suspender algum medicamento que possa estar sendo desnecessário. No seu caso, você coordena especificamente lá a farmácia do Hospital Municipal. Então, quando chega um idoso que é internado, lá na UTI você faz essa avaliação do que ele já está tomando e da ficha do que ele já traz de casa, né? Que às vezes esse idoso que chega à UTI, ele já vem de casa com hipertensão, então já a história de vida dele. Já vem da assistência básica, né? Já vem do caso, né? Sim. Da assistência básica, um tratamento já que eles fazem na unidade de saúde, né? Com essas medicações e já chegam até a UTI com essas medicações já. Deixa eu só reverter, então. Na assistência básica é com você, Isso. que é você que faz a coordenação da farmácia, das unidades de saúde, isso. Que no município, se não me engano, são 29. São 23. 23 tem a policlínica, né, e a farmácia verde. Então, e o CCDIP também. O CCDIP tem uma gerência específica, ou a farmácia verde também tem uma gerência específica. Então, você coordena. Então, de uma forma geral, você sabe mais ou menos quais medicamentos estão sendo mais utilizados no município, em relação aos idosos, né, gente? Porque a polifarmácia é específica para o idoso. São os medicamentos, né, de hipertensão, diabetes, que são os mais utilizados, né? E dor, como a Paulinha falou, né? Dor crônica, né? E também a gente tem um uso muito frequente dos ansiolíticos, né? Os sedativos. E a gente, quando mexe com essa classe de medicamentos, principalmente, ela é uma classe que é classificada numa escala que a gente chama a escala de Beer, né? Como um medicamento não indicado para idosos. Por quê?
ele pode causar dificuldade respiratória, ele pode causar confusão mental e principalmente demência. O uso de clonazepam, né? uso crônico, né, de benzodiazepínicos, que a gente chama os clonazepam, diazepam, que são sedativos, eles potencializam os efeitos de retardo mental, confusão mental, e principalmente nos idosos, que têm um metabolismo mais lento por conta da fisiologia mesmo do paciente. E a maioria desses idosos, eles moram sozinhos. Então, assim, também tem a questão da, como é que fala? De tomar duplicidade, né? Achar que tomou, esqueceu e tomar novamente. Falta aquele zelo de uma companhia que faça esse acompanhamento da administração medicamentosa. Sim, sim. É o que a gente sente, assim, nós, da atenção primária ali, os farmacêuticos, a gente tenta passar todas as instruções, né, para o paciente. Só que a gente tenta fazer uma farmácia clínica. Só que naquele momento ali, como tem muito paciente, a gente dá aquelas instruções, só que a gente não sabe até que ponto foi absolvido ou não. Né? Por se tratar de idosos, para se tratar de uma dificuldade de entender, né? Porque a gente entende isso, porque quando eles saem do médico, eles falam que entendem. Só que na hora que chega na farmácia, a gente vê que eles não entenderam nem o que o médico mesmo prescreveu e orientou. Então, a gente dá uma segunda orientação. Só que a gente consegue, no decorrer, a gente vê que há essa necessidade da família estar mais presente desses idosos para estar tomando essa medicação, né? Para estar administrando a medicação corretamente. Mas, infelizmente, a vida do idoso nem sempre é possível. Às vezes, os filhos migram para outros lugares, às vezes estão ocupados. Talvez eles mesmos não gostam de morar. Né? Tem gente que prefere morrer sozinho do que morar com o filho. Também é uma opção do idoso. Eu posso falar isso pelos meus avós. Meus avós, nós tentamos trazer ele para morar com nós. Não, moramos sozinhos. Eles quiseram morar sozinhos. Né? Então, até a ponto que começamos a fazer o rodízio de filhos para poder cuidar e pagar alguém para ajudar a cuidar também, né? Mas daí a importância de sempre procurar o serviço de saúde. Isso, sim. Onde todos, hoje, no município de Patinga, né, Fernanda? Tem farmacêutico nas unidades de saúde, nas farmácias. Nós temos no hospital municipal farmacêuticos clínicos que fazem avaliação da prescrição médica dos pacientes em cuidado intensivo e farmacêutico na UTI, farmacêutico também na UPA. Então, sempre procurar a orientação do farmacêutico. Se ele não estiver, o técnico de farmácia, ele vai direcionar para um outro profissional se ele não conseguir orientar. E sempre procurar o serviço de saúde, que é o ideal. Que é o primeiro contato. Sentir, começou a tomar um medicamento, sentiu alguma coisa diferente, sempre procurar o serviço de saúde e relatar todos os medicamentos em uso, e qual é a situação, o que foi que ele sentiu, né? Qual reação ele sentiu. E relatar também aqueles que eles tomam por indicação de amigos e vizinhos, que costumam não falar o que está tomando, né? Porque o que foi bom para mim vai ser bom para você. Então, assim, relatar também, porque eles costumam tomar medicamento escondido. E chega lá, a gente tem que tentar adivinhar o que está acontecendo com eles e ficar puxando da boca o que está acontecendo. Já nas UTIs, a gente, no paciente hospitalizado, a gente tem mais dificuldade dessas informações. Então, ali a gente faz uma análise da terapia a partir da avaliação médica, ele prescreve, e aí a gente faz a análise da prescrição e vai acompanhando o paciente com os exames laboratoriais e a evolução dele durante a internação. E aí, a gente vê a importância de sempre estar dialogando com o médico porque assim, precisa dessa interface com a família, mas nem sempre a gente consegue ter isso lá dentro do hospital, mas sempre que possível a gente busca, né, de ver o histórico de uso contínuo de medicamento do paciente, fazer a conciliação medicamentosa que é necessário fazer. Vocês estudam, assim, por exemplo, a formulação medicamentosa? Porque eu sei que na faculdade existe toda um estudo em relação a isso. De tudo que é tipo que você pensa.
Chegou um medicamento novo, você tem que parar e estudar ele. Tem que estudar ele, ver a interação medicamentosa, o metabolismo. Então já tem uma experiência com isso. Isso, sim. Então, muitas vezes as pessoas questionam, às vezes, sobre a lista de medicamentos que a gente tem. Então, uma coisa que a gente leva em consideração são as interações medicamentosas de um medicamento. Então, um medicamento, às vezes, novo, não quer dizer que ele é o melhor. Às vezes, um tradicional, antigo, já consolidado, tem mais segurança do que um novo. Não é sempre, né? Mas acontece, né? Acontece. Então, a gente analisa se esse medicamento novo ele interage mais com outros medicamentos, se ele tem mais reações adversas ou não. Para poder estar incorporando esses medicamentos no SUS, a gente, no município, a gente analisa todas essas informações. Deve vir também, né? Isso. Inclusive, lá no Hospital Municipal, a gente tem um guia farmacêutico, que é um guia com todas as informações sobre a segurança na utilização desse medicamento no âmbito que a gente hospitalar, que é o que a gente vive, mas ele se aplica também para as unidades de saúde. Sim. Só que ele foi elaborado com a padronização do Hospital Municipal. Então, ali a gente tem as interações, o risco potencial. Então, os medicamentos com risco de queda, eles tem que ser analisado no uso no idoso. Aquele idoso que está podendo ambular, né, deambulando, ele anda sozinho, ele tem que ser avaliado o uso nele. Aquele paciente que está, infelizmente, acamado, ou às vezes sedado, entubado, ele não está movimentando, esse risco de queda, ele existe porque se ele movimentar ali, ele pode cair, mas não pelo o uso do medicamento dele mudar da posição de deitado para, que a gente chama de a posição ortostática, né? Que é ele sair do deitado para o vertical, que é o em pé, né? Na linguagem. Isso deve dar assim na pessoa uma... Isso, que é dar tontura. Existe um termo no Nordeste que fala assim, a pessoa deve ficar tão areada, até ela chegar fica vários dias deitada, de repente ela levanta e se posicionar, deve dar até a pessoa se posicionar mesmo, onde é que eu estou. É o que a gente chama de hipotensão ortostática, né? Que é uma queda de pressão imediata e aí causa essa tontura, o paciente pode vir a ter a queda. Não é raro, isso é comum. E não só, né, os acamados, né? Quando você vai lá na sala de medicação, que vai tomar um Anulipurum, que vai tomar alguma medicação intravenosa, também a gente pede uns 10 minutinhos para guardar. Você pode reparar que em hospital e em unidade básica a gente pede para guardar por causa disso aí, porque pode ter esse risco de queda, porque na hora que levanta, fica tonto, né? Vamos falar assim no dito popular. Né? Fica tonto e pode ter risco de queda. Existe assim, existe muitas senhorinhas que vão até os farmacêuticos, que a gente já gosta muito das pessoas, né? Elas precisam muito de atenção, os idosos. E aí meu filho, me explica de novo, que eu vejo a minha mãe fazendo isso às vezes com a farmacêutica do supermercado Consul aqui na região, né? Não, com certeza. É o que mais tem, né? Nas unidades, porque cria-se laços, né? Vínculos, né? Porque o usuário daquela unidade X sempre está ali presente. Então, o médico dela está ali, o enfermeiro está ali, o ACS está ali, o farmacêutico está ali, o técnico está ali, o dentista está ali, tudo dela está ali. Então, ela acompanha o paciente. Então, está tudo ali. Então, assim, cria-se uma confiança uma confiança. Isso. Uma liberdade de conversar, né? E talvez não consiga conversar com o filho, com o parente, né? Tentar conversar para o mesmo que entenda, gente. Eu falo isso porque, né, eu sou farmacêutica, eu explico para meu pai, mas meu pai tem o farmacêutico de confiança. Ele vai na farmácia, eu falo, mas ele tem o farmacêutico de confiança que fala as mesmas coisas que eu falo, mas ele prefere também. Isso, aquele caso, né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava. Eu falei com seu pai. De casa não faz milagre. Eu falei, seu pai, você está com a farmacêutica dentro de casa, eu estou te explicando. Aí ele falou assim, não, eu sei, eu entendi, mas eu sei que no fundo ele foi no farmacêutico, né, que é amigo dele, antigo, que antes de eu nascer já ia na farmácia, já comprava medicamento ali. Então, assim, é o vínculo
que se cria, né? E esse farmacêutico tem um valor também, né, na vida da sociedade, porque agora a gente tem acesso a médico. Eu já venho de uma geração mais nova que dos nossos pais, mas imagine na época deles. Sim. Então, eram esses farmacêuticos que acabavam clinicando mesmo. Ainda tem aqui em Ipatinga, com a cidade moderna, né? Tem. Você imagina em cidades menores... A gente perdeu muito espaço, sabe? Esse vínculo era muito maior no passado. A gente está tentando recuperar agora com as especializações em farmácia clínica, que visa aproximar o paciente do farmacêutico. Hoje em dia, nas drogarias, né? Nas farmácias, fica o atendente, né? É muita dispensação, né? Só, né? E o farmacêutico fica nos serviços burocráticos, então a gente está tentando trazer novamente o farmacêutico para o contato com o paciente, o cuidado farmacêutico, que é de extrema importância. Um resumo do que a Paulinha falou, é trazer o farmacêutico de bairro. Né? Porque hoje é muita dispensação, né? Chegou a receita, dispensa, e hoje com a farmácia clínica, hoje está tendo consultórios farmacêuticos, né? Que chega lá, ele faz o seu cadastro, ele faz sua interação medicamentosa, ele faz uma consulta farmacêutica. Então, estão tentando trazer esse farmacêutico de bairro, que conhece o seu pai, sua mãe, que tem um histórico seu, para poder trazer de volta essa... Como é que fala? Essa equivalência, esse valor vínculo, familiar. Esse vínculo mesmo, né? Como é que é feito os cuidados e as estratégias de prevenção, né, dessa troca medicamentosa dentro do hospital e também nas unidades de saúde? Olha, os farmacêuticos das UBS, eles são muito atentos a prescrições. Qualquer coisa que eles verem que não está de acordo, a gente tem um grupo, né, de farmacêuticos, e a gente vai se comunicando ali, gente, já viu a prescrição assim, tá e tal... E vai até a ponto que, assim, não, nunca vi, aí chega até a mim, né, a prescrição, aí eu entro em contato com o médico, a gente tem um diálogo, graças a Deus, ótimo. Tranquilo. E a gente consegue, né, reverter, né, ou talvez a prescrição, ou talvez é a prescrição mesmo que o médico quer que aquele usuário faça, né. Então, assim, a gente consegue ter esse esclarecimento ali entre os farmacêuticos e nós, assistência, com os médicos também. E também a questão de... projetos, né, de fazer o projeto do cuidado farmacêutico na atenção básica também. Isso. De ter o farmacêutico, ainda a gente é um projeto para ser executado, para implantar um serviço exclusivo de atenção ao paciente, porque no cotidiano são muitas atividades, então a gente pega um caso ou outro e alguém que procura, né, já espontaneamente, mas ter uma busca ativa para a gente ver esse paciente aqui, ele precisa ter atenção, esse idoso aqui, ele precisa ser avaliado, a prescrição dele. A gente ainda tem que evoluir nesse serviço para poder ampliar o acesso. Esse acesso. Para a segurança do paciente, né, na terapia dele, de uma forma geral. Quais são? No hospital, a gente tem essa avaliação hoje com os pacientes em cuidados intensivos. Até porque lá está fechadinho, né? Ele não... Mas lá precisa muito também dessa avaliação. A gente consegue resultados incríveis com a avaliação do farmacêutico junto com a equipe multiprofissional do Hospital Municipal. Então, isso é muito importante. Mesmo que o paciente está lá crítico, né, hospitalizado, ele está sob a responsabilidade da município, né, do serviço, né, hospitalar. A gente tem esse cuidado e ele precisa ainda ser ampliado para as internações, né? Mas a gente tem hoje sobre o 100% dos pacientes atendidos em UTI, adulto e pediátrica. Que bom. E quais são as principais interações medicamentosas nos idosos? O que é que mais dá choque com choque quando eles prescrevem? Principalmente, são aqueles medicamentos como os antiácidos, que são omeprazol, pantoprazol, eles inibem a metabolização de algumas drogas muito importantes. E às vezes essas drogas que a gente fala é medicamento, viu, gente? O termo é droga, mas ele é bom. E ele inibe a metabolização desses medicamentos e acaba acumulando, atingindo doses que não são terapêuticas, às vezes dose tóxica, com antiarrítmicos, por exemplo. São pro coração?
coração. Mas não só também medicamento, o alimento também, suplemento. Ah, vocês estavam falando sobre os chás que nossas vovós, minha mãe faz para ela e faz para mim, são tão acostumados. Os chás também interferem na troca medicamentosa. Interfere na interação medicamentosa. Na interação, desculpe. Porque o certo é saber para que está tomando o chá, porque a maioria das vezes você está tomando chá para isso, mas a função dele é outra. Né? Eu até falei, talvez a pessoa está tomando chá para... camomila para dormir. Camomila. Aí já está tomando um ansiolítico. Né? Então, assim, está juntando dois medicamentos. Duas pedradas. Isso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado na hora de tomar medicação. A porção também do fitoterápico, né? A quantidade interfere muito. Não quer dizer que eu vou colocar mais que vai dar um efeito melhor. Não. Um pouquinho já dá o efeito esperado, né? Esses medicamentos para esses chás, né? Diurético. Para emagrecer, peso. Aí, às vezes, a pessoa faz o uso e já está tomando os diuréticos. Os diurético já está tomando a hidroclorotiazida, furosemida, e vai lá e toma um medicamento diurético, um chá diurético, né? Aí está perdendo líquido, né? Está perdendo sais, está perdendo cálcio, está perdendo N coisas. E pode causar também a diminuição de sódio, potássio. Eles causam confusão mental, causa muita reação adversa, que é grave, não é normal. E dependendo do caso da desidratação, né? Porque perde tanto líquido que desidrata. E a desidratação no idoso, ela causa hospitalização e às vezes pode ser fatal. É inacreditável, porque os prazóis que você citou há pouco é tão fácil de comprar, não precisa nem de receita. Não. Nenhum deles. E ele interage com o medicamento, que é o clopidogrel, que para paciente que tem histórico de infarto, ele tem que fazer uso desse medicamento. Ele interage, porque o clopidogrel ele só é ativado quando ele é metabolizado. E quando esse omeprazol inibe a metabolização dele, ele não faz o efeito. E aí o risco de acontecer novo infarto. Então é uma interação muito comum que acontece no cotidiano, sabe? Vocês acham que os médicos mais ou menos sabem disso ou fica só para vocês mesmos, cada um no seu quadrado? Isso depende do profissional. De quanto ele busca informação e quanto ele interage com o profissional. Referência de medicamento é o farmacêutico. Sim. Né? E aí o médico ele tem o poder de prescrever e ele é capacitado para isso, mas se ele tiver alguma dúvida e quiser conversar e trocar uma ideia com o farmacêutico, é bom para poder tirar essas dúvidas. E existe essa troca entre vocês? Dentro do hospital municipal existe muito. Sim, na unidade de saúde, sim. Porque quando vem alguma prescrição, alguma coisa assim que a gente tem dúvidas, né? Vocês conversam com os médicos? A gente vai até a sala do médico e conversa, olha, doutor, é isso mesmo, tal e tal. Aí, entendeu? Costuma acontecer isso? Isso. É muito bom saber que um médico que tem uma formação, né? Porque tão o médico conceituada. Tá ali, talvez assim, uma coisa tão assim, porque ele está ali em conversa com o paciente e na mesma hora está ali, está prescrevendo, talvez pula, no lugar de colocar de 6 horas, coloca de 8 ou ao contrário, 8 coloca em 6. Então, na hora que bate na farmácia... Uma coisa também que acontece muito é de tratar uma reação adversa a um medicamento que o paciente já faz uso como se fosse uma outra doença. E aí acrescenta mais um medicamento. E aí, às vezes, com uma troca de ideia com o farmacêutico, a gente pode ver que aquilo ali não é uma condição clínica que precisa ser tratada com outro medicamento. É simplesmente, às vezes, trocar o medicamento por outro que não vai dar aquela reação adversa. E aí suspende para que o paciente não sinta aquilo mais. Nós estávamos também comentando mais cedo a questão da prescrição. Porque a pessoa, né, que é mais idosa, ela passa em vários especialistas. Verdade. Ela passa no clínico, só que aí deu uma alteraçãozinha e alguma coisa, aí passa no especialista. Só que ele pega e não leva o receituário do clínico para o especialista. Aí o especialista, vamos supor, aí leva para o endócrino. Ele não conhece, né? Aí ele não leva a prescrição para o endócrino e não sabe falar o nome dos medicamentos. Aí o endócrino vai lá e consulta conforme os exames dele e faz a liberação de medicamento. E encaminha ele para o cardiologista. Aí
ele vê que tem uma alteração, aí ele está lá com a receita do clínico, com a receita do endócrino, com a receita do cardiologista e tomando as 3 receitas de medicamento. Sendo que poderia ter reduzido, né? Poderia estar tomando ali 2, 3 medicamentos, mas está tomando 5, 6, 7 medicamentos, porque nenhum dos médicos tem conhecimento da interação, da receita de um do outro, né? Aí, na hora que a gente vai pegar para liberar, aí a gente tem que ficar olhando, peraí, esse aqui é um endócrino, qual que é mais novo, qual que é o mais antigo, e a gente tenta entender o caso dele ali e ver o que ele está tomando e começa a perguntar. Você está tomando essa medicação? Estou. Mas essa receita é antiga. Você está tomando essa medicação? Não, eu estou também. Aí a gente fica um pouco perdida ali no que está acontecendo. A gente estava esquecendo de falar da automedicação também, que é você usar medicamento por conta própria. Tanto medicamento quanto os chás. Sim. Porque aí, foi bom para minha vizinha, foi bom para o meu parente, para minha tia, aí vou tomar também. Vê na internet, que infelizmente é um público super alvo para cair em fake. Quantas vezes a minha mãe já me chamou porque viu algum anúncio no Facebook? Olha o preço disso para mim, que isso é bom para tal coisa, tal coisa. Outra interação comum também são de anti-inflamatórios, como nimesulida, diclofenaco, que às vezes a pessoa usa para dor ou febre e às vezes uma dor de garganta e aí começa a sentir tosse. Só que esses medicamentos, eles têm uma reação adversa de provocar tosse. Então, ele vai aliviar a dor de garganta, mas vai estimular a tosse. E às vezes a pessoa quer parar de tossir, ela já está tossindo há mais tempo, porque às vezes vem de um sintoma gripal, né? Um vírus, e às vezes está tomando esse anti-inflamatório que vai prejudicar a função respiratória dele, as vias aéreas dele, tanto pulmonar, porque os anti-inflamatórios, que a gente chama de não esteroidais, eles estimulam a produção dos leucotrienos no pulmão, e esses leucotrienos fazem a broncoconstrição e estimulam a tosse. Então, nimesulida, diclofenaco, tenoxicam, são tudo anti-inflamatório que causa estimular a tosse no paciente. E a gente sempre vê umas notícias assim que a gente está consumindo algumas medicações que em outros lugares do mundo são proibidas. Né? É sempre comum ter esse tipo de informação. E entrando em detalhe do que a Paulinha está falando, sobre a questão da automedicação, é a questão alérgica. Por quê? Tem pessoas que são alérgicas a medicamentos e não sabem. É igual aconteceu, estou citando assim porque aconteceu comigo esses dias. Eu estava sentindo uma dor, uma pessoa tirou o medicamento e virou para mim e falou assim, pode tomar, ele é bom. Aí eu virei e falei assim, mas ele é bom? Eu falei assim, ele é bom. Então assim, mas o que tem nesse medicamento? Não, pode tomar, eu tomo, ele é bom. Eu falei assim, não, peraí, não é tomar o medicamento. Aí eu peguei, na hora que eu virei, era uma codeína com paracetamol. Eu sou alérgica a paracetamol. Né, com um comprimido de paracetamol que eu tomei, mesmo com indicação, com tudo, com indicação médica, eu dei essa reação alérgica. E eu fiquei cheia de bolha pelo corpo, quase que deu um choque anafilático. Então, assim, se eu tivesse pegado e não conferido, eu poderia ter dado uma outra reação alérgica mais grave. Então, assim, não é só questão da automedicação, mas o que você pode, o que eu posso, até que ponto. É igual o caso de diclofenaco, de sódio, ele tem ele potencializa um pouco a pressão. Então, se a pessoa está com a pressão descontrolada, ele vai ficar tomando diclofenaco. Então, assim, a gente tem que ficar atento. Então, ele atrapalha muito a função renal. Tem efeitos adversos em relação à filtração. Isso. Então, a gente tem que ficar atento. Atento o que está sendo tomado, o que está tomando. E essa questão da alérgica, ela é muito perigosa. É muito perigosa, igual o caso, o antigripal. Quando eu vou na farmácia, eu fico quase meia hora olhando antigripal, porque se você olhar, todos os antigripais têm o quê? Paracetamol. Então, eu tenho que ficar olhando, né? Aí, agora, o que eu tomava antes, agora passou a ter na fórmula o paracetamol. Pessoal, como é aquela questão que vocês falam das caixinhas que mudam de medicação? Vamos pedir a quem nos acompanha, que tem pai que faz uso de remédio para doenças outra crônicas. Situação na unidade básica, né?
é a forma, como é que fala? É o blister, é a caixinha, é a cor da caixinha. Porque a pessoa, quando é idosa, ela assimila que aquele medicamento é a vermelho. Cor, é o vermelho ou amarelo. Ok. Aí o fabricante vai lá e muda a caixinha, quer renovar a embalagem, o marketing e tal. Aí coloca o comprimido, que era grandão, conseguiu diminuir o tamanho para ficar mais fácil para deglutir. E aí você pega, aí você vai, libera e vira para você e fala assim, não, nesse medicamento não. Aí você vai falar, não, é porque mudou a caixinha, o medicamento é isso, isso e isso. Não, não é não. E o pior, que toma não faz nem efeito terapêutico, porque entra com efeito placebo, né, Paulinha? Aí, e vira e fala assim, volta lá e vê e fala assim, aqui, ó, esse remédio que eu estou tomando não é o mesmo, não está fazendo efeito, não. Como é que você lida com uma situação dessa? Aí você tem que sentar e conversar, ter a paciência de sentar, conversar, pegar na internet, olha, essa aqui é a embalagem antiga, mudou agora para essa embalagem. Idoso, também a gente mexe muito com questão de classificação, não é classificação, identificar as caixinhas, o período da manhã, o período da tarde, porque como são muitos medicamentos, então a gente coloca lá uma estrelinha, um sol, para aqueles que não sabem ler, uma lua à noite. Ai, que bonitinho, gente. É igual o caso agora, tá? As canetas. Emagrecedora não, elas são para Não, as minhas são as diabéticas lá, né? Que o Estado mudou as canetas, porque antigamente as canetas elas já vinham preenchidas e terminava de usar, descartava. Hoje não. Hoje, eles tiram essa caneta descartável e pôs as canetas reutilizáveis por 3 anos. Então, essas canetas ela ficam em posse 3 anos do usuário. E só troca o cartuchinho ali de dentro. Só que aí vem o seguinte, as canetas eram da mesma cor. E o paciente toma 2 tipos de insulina, a regular e a NPH. Então, nós, né, da prefeitura, né, nós tivemos que mandar fazer uns adesivinhos especificando que a NPH é verde e a regular é amarelo, para colocar, para eles identificarem e não fazer essa troca. Então, a gente tem esse cuidado com nossos idosos para poder fazer o possível deles errarem como que toma essa medicação. É igual o caso que o Ana está falando, ele não sabe ler, mas ele sabe que se tem uma lua, essa medicação é à noite. Se tem um solzinho, essa medicação, né, é pela manhã. Então, assim, a gente... às vezes coloca um pratinho assim, almoço. Durante o almoço. Então, a gente tem esse trabalho, a gente trabalha com esse idoso de forma que consegue entender o que eles vão tomar, né? Então, assim, é gostoso essa parte clínica. É gostoso de você parar, de você ver que está tendo resultado, sabe? De poder ajudar. É muito bom. É muito bom. Gratificante. Eu imagino. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde dão conta que o município tem um pouco mais de idoso do que tem na média nacional, né? Nós temos 18% dos idosos, cerca de 41 mil. Desses 41 mil, eu já perguntei em podcasts anteriores, de uma forma geral, não só de idosos, quantos utilizam a rede? É muito difícil saber, porque tem muita subnotificação, né? Tem gente que utiliza o plano, mas às vezes vai fazer uma troca medicamentosa na rede. Sim, sim. E não só utiliza o plano, igual nós estamos com a descentralização da farmácia do Estado, eles usam também a nosso espaço, né? Que é a farmácia da Policlínica. Ele pega medicamento do Estado, mas o farmacêutico é do município, a nossa assistência toda é do município. Olha, deu mais trabalho para vocês, mas o governo está de parabéns, porque era muito trabalhoso a pessoa que toma o remédio ficar indo para outro município. Em Fabriciano, né? Porque no início... Até as pessoas adaptarem, porque gera aquela expectativa, um pouco de transtorno, porque a gente está adaptando. Igual o caso, lá em Fabriciano, era 7 senhas para todos os municípios que eles atendiam. Então, talvez atendia um ipatinguense, ou talvez naquele dia nem atendia o ipatinguense, porque acabava a senha. Hoje nós atendemos de 7 a 10 senhas só para o município de Patinga. Então, nós está tendo, esses dias eu fiz o gráfico, nós crescemos, eu acho que foi 205% do dia que nós abrimos, dia 12/5 até agora. Nós saltamos de 900 para quase 2.000 e poucos atendimentos. Pois então, isso tem que ser bem reafirmado, porque foi mais trabalho para a equipe sua lá. Mas assim, a gente viu que as pessoas que falavam assim, eu não vou em Fabriciano usar o medicamento, ficava sem o tratamento, hoje elas são adeptas ao tratamento.
hoje elas estão recebendo tratamento dentro do município porque nem dela. todo mundo tem veículo, lá é uma passagem intermunicipal, apesar que nem todo idoso paga. Aí, né? o que acontecia? E lá, eles chegavam 3, 4 horas da manhã para pegar a senha, porque era 7 senhas para vários municípios. Aqui, não tem essa necessidade. E eles estavam com esse hábito de chegar de madrugada, e quando eu ficava sabendo, eu estou assim, gente, não tem a necessidade de chegar 3, 4 horas da manhã, marcar fila, pagar gente para marcar fila. A senha é distribuída às 7 horas. Se tem 7 pessoas, se tem 10, espera um pouquinho, que a gente tenta atender, né? E o amanhã já não tem mais a 7, só tem 3, vai ter mais senhas para distribuir. Então, não precisa ficar com esse desespero de chegar muito cedo, que todos vão ser atendidos. Igual você falou, para o paciente foi... Não, foi um ganho. Foi um ganho. Foi um ganho. Assim. De não ter que se deslocar. Olha quantos anos faz que Seren E Fabriciano outra era coisa, inúmeros, em Fabriciano era de 7 a meio-dia, 1 hora. Nós funcionamos de 7h30 até às 17 horas. Pois é, então, nós ampliamos o nosso horário de atendimento. Dobraram o horário. Uhum. Esse atendimento que antes o morador de Patinga ia para Fabriciano está na policlínica. Sim, na farmácia ali do estado, ali, dividindo a farmácia do município, e do outro lado está a farmácia Mas é do funcionário estado. do município que faz esse atendimento. É o município, todo o município. O município cedeu o espaço, cedeu os funcionários, cedeu os técnicos, cedeu cedeu para que descentralizasse Nossa, mas foi muito os bom. medicamentos. Né? E esses medicamentos do estado, eles são mais caros ou eles têm outra natureza? Sim, são medicamentos, tem medicamentos que são muito caros. Antigamente se falava os medicamentos de alto custo, Alto né? custo. Mas eles são específicos para tratamento de doenças que têm protocolo clínico do Ministério da Saúde. Então, as doenças de importância epidemiológica, elas têm esse protocolo clínico estabelecido. Sim. E o Ministério da Saúde estabelece a lista desses medicamentos que são de alto custo e que têm uma importância para o tratamento de doenças com importância epidemiológica, que são frequentes e que necessitam um tratamento mais aprofundado, né, com medicamentos mais específicos. E que não tem sobra nas unidades de saúde, né? Porque é um medicamento mais caro, licitado de forma diferente. Lista da Remum, né? São medicamentos... Alguns a gente tem na nossa Remum já há mais tempo, porque a gente já padronizou, porque sabia da importância epidemiológica no nosso município, como a risperidona, a gente já tinha aqui o Alênia. No nosso município a dispensação dela, o formoterol com budesonida, que é usado para asma, no protocolo de asma e DPOC. Hoje a gente tem no programa Respirar Adulto e Infantil. Então, a gente já tinha alguns medicamentos antes de ter incorporado no componente especializado do Ministério da Saúde. É vocês que fazem o mapeamento do que precisa comprar também no município? É assistência farmacêutica que faz. É uma equipe, né? Somos vários farmacêuticos dividindo as tarefas. Mas tudo são avaliação farmacêutica. Do estado, as meninas fazem, né? A lista, conforme os pacientes, manda para o estado pega e envia para cá. Envia para cá. Tem a comissão de farmácia terapêutica, que a gente chama, que ela é composta principalmente por farmacêuticos, né? Que conduz as reuniões, que conduz a comissão. E essa comissão tem o objetivo de padronizar, de estabelecer a lista de medicamentos padronizados no município. E a gente tem essa comissão no município e temos ela também dentro do hospital municipal, para definir a lista de medicamentos para atender os pacientes. Eu imagino que de vez em quando muda, né? Porque atualmente, por exemplo, tem muita gente com problema mental, ansiedade. Não quer dizer que é doente mental sempre tem reavaliação, né, Paulinha? Nas reuniões, né? A gente discute junto com uma equipe multiprofissional, farmacêuticos, médicos e enfermeiros, que fazem parte. Gente, é uma teia complexa, né? Quando a gente vai entendendo, assim, pormenorizando, vai puxando sobre o trabalho de vocês. E não é decidido assim em uma reunião, né, Paulinha? São várias reuniões, né? Que as meninas participam. A gente avalia, a gente tem como referência o Ministério da Saúde e a CONITEC, né, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS,
Então, a gente pega os pareceres dela, analisa, porque eles já fizeram um estudo e definiram uma lista no SUS, né? Uma lista nacional, que a gente chama a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a RENAM, e ela é um norte para nós. Sim. A gente tem ela como referência e dali a gente tira muita coisa que eles já fizeram uso e serve para a gente como direcionamento. Mas a gente pode ter, igual a gente já tinha a risperidona padronizada no município há tempos, há mais de 10 anos, porque a gente sabe da incidência do autismo, sabe da incidência de esquizofrenia, né, de transtornos psicóticos, que a gente precisava desse medicamento para o município. Então, a gente já tinha antes mesmo de ter o protocolo e a incorporação dela no SUS. Muito legal. Aqui no município. Pessoal, a gente já conversou bastante. Eu vou deixar o espaço em aberto para vocês completarem com alguma coisa que eu não perguntei ou que eu não observei que seja importante falar aí para o nosso usuário do município, principalmente aqueles que cuidam de idosos ou que têm pais, avós, né? Para ficar de olho aí nos nossos velhinhos. Eu só tenho uma indicação. Em caso de dúvidas, não tome a medicação, procure a farmácia da unidade. Os farmacêuticos são abertos, né? Procure eles, está com alguma reação, alguma coisa, procure, mas não tome nada em dúvida, porque... Observou alguma coisa diferente no paciente? Isso. Olha, eu estou com esse comprimido aqui, esse comprimido é redondo, mas eu costumo tomar ele, é o comprimido compridinho. Né? Aí atrás está sem identificação, porque costuma recortar, e eles não recortam o nome, porque a gente tem um cuidado na hora de recortar, deixar o nome do medicamento, lote, validade, né? E eles costumam recortar. Então, está diferente daquilo que você está tomando, está diferente daquilo, procure o farmacêutico, tenta esclarecer, tenta perguntar, olha, mudou, como é que é? Entendeu? Não, e outra coisa, na hora que estiver tomando medicamento, paga para tomar o medicamento, porque se você conversar, você toma, aí daqui a pouco você vira e fala assim, eu tomei o medicamento ou não tomei? Não está aí prestando não sabe atenção. Não está prestando atenção, Parece né? que você está falando de mim. Isso, aí você paga, aí você vira e fala assim, eu tomei ou não tomei? Aí você fica na dúvida cruel de tomou ou não tomou. Repete. Aí você fala, vou repetir ou não? Aí, se minha pressão subir, se minha pressão não subir, se eu tomar minha pressão abaixar, eu passar mal. Então, assim, quando você tiver, principalmente, medicamentos, né, essenciais, que eu falo, que é de diabetes, que é de pressão, hipertensão, paga para poder tomar, né? Porque é um caso sério, né? Um recadinho também é sempre procurar, quando procurar um serviço especializado, contar a sua história. Eu já tomo, doutor, eu já tomo isso, isso e isso. Eu já faço uso contínuo disso, disso e disso. Eu tenho alergia disso e disso e disso. Isso são informações preciosas que o paciente tem, que tem que levar para a equipe de saúde, para poder ter uma conduta mais assertiva na hora de tratar o paciente. O que eu observo depois de alguns podcasts fazendo aí de utilidade pública com a saúde é que é um mundo, o ser humano é complexo. O que é para um não é para outro, aí o SUS cuida aqui, vai ali, vem vocês cuidando aí da polifarmácia, que é tão importante, né? Eu nem conhecia esse serviço e acredito que muita gente vai passar a conhecer agora, né? E outra coisa também, né, Paulinha, que a gente nem falou, que hoje também os idosos estão cuidando muito, que tem muito programa da prefeitura que estão dando uma qualidade de vida melhor. Tem pessoas que estão conseguindo retirar medicamentos, que tomava 5, 6, 7 medicamentos, porque está fazendo uma academia ao ar livre da saúde, o programa de ginástica, né, que tem. Atividade física, a alimentação, o nutricionista. Tanto quanto no fisiológico, né? Às vezes consegue controle de glicose através de atividade física, de hipertensão também, e às vezes da atividade cognitiva também. Sim, porque fica muito sozinho em casa, né? Ele passa a ter contato com outras senhoras, outras pessoas. Sim, nós temos nutricionista, né, que também ajuda na alimentação. Então, assim, a gente está percebendo que assim, a qualidade de vida está melhorando. Isso, a qualidade de vida, a expectativa de vida, ela tem que melhorar, vamos falar assim, porque senão a gente vai ficar só à base de medicamento, né? A gente está envelhecendo, né? Tem que ter qualidade de vida. Como você falou, a porcentagem dentro da população de Patinga está crescendo,
uma porcentagem muito alta. Medicamento, o idoso tomar? Usar, mais seguro é. É o ideal, né? Que não tomasse nada, né? Que a gente... Mas, assim, não é tomar medicamento porque tá com a patologia e não quer tomar não, tá, gente? É para tomar, é com indicação médica e retirada médica. Não é virar e falar assim, hoje eu não vou tomar porque eu quero tirar medicamento. Não. Isso é muito comum nas doenças, né, mentais. Não, você só vai retirar com orientação médica, porque você tem que fazer exame clínico para constatar que você diminuiu, igual o caso do colesterol, triglicéridos. Você tem os exames para fazer para constatar que você precisa retirar aquele medicamento, já não há necessidade. Então, não é acordar hoje e virar e falar assim, hoje eu não vou tomar mais. Não é assim que funciona o medicamento, tá? Porque o efeito rebote é pior do que sem tomar medicação. Bem, eu agradeço a vocês. Obrigada. Obrigada, viu, por ter nos ensinado tanto. Se quiserem, volte. Eu sempre falo essa frase no final. Se tiver um projeto novo, um programa novo dentro da Polifarmácia, ou se eventualmente vocês atenderem aí uma coisa melhor, porque só essa vinda de Fabriciano para cá dava um podcast, viu? Dá. Para a gente falar fica o convite. Quais são os critérios? Quais são os critérios, né? Quem tem direito, como é que esse medicamento chega aqui. O formulário, porque não é qualquer CID que enquadra nos medicamentos do Estado e a pessoa não entende por que foi negado o medicamento. Então, assim... Dá um bate-papo legal. Uma volta de vocês aqui, né? Com certeza. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Voltem sempre e já deixa esse pedido aí de agenda para a gente falar mais dessa... Como que chama essa farmácia especializada? Ela tem um nome ou vai junto? Ela é a farmácia do componente especializado, que chama. Que a assistência farmacêutica ela tem 3 componentes. O básico, o especializado... O hospitalar? E o estratégico. O estratégico são aqueles específicos de doenças de notificação compulsória. Por exemplo, a dengue, DPOC, maculosa, são doenças, tuberculose, que entendi. É a TBC, né? Então, essas doenças têm um protocolo específico e ela tem medicamentos específicos. Elas só são tratadas somente pelo SUS. Então, esse estratégico ele é totalmente fornecido pelo Ministério da Saúde, do Governo Federal, que vem e encaminha desde sempre os medicamentos para o tratamento. Custo zero. É igual o caso, a xistossoma, só encontra a medicação pelo SUS. Leishmaniose também. Que é o... Praziquantel, Leishmaniose, hanseníase, tudo. Você pode ir na farmácia que você não consegue encontrar. Só vem pelo SUS. São os programas que a gente tem lá que a gente falou do CCDIP, né? Sim. Que hoje é chamado de Centro Especializado Ampliado também. O SAI ampliado. Ok, obrigada, viu? Obrigada a vocês que ficaram com a gente. Participa desse podcast hoje na técnica o Júlio César Soares e o João Pedro Pires. Muito obrigada aos meninos da técnica que nos conduzem aqui com muito carinho e nos fazem acertar nas imagens, no som, em tudo. Muito obrigada para eles que já me acompanham há algum tempo. A vocês, muito obrigada. À Secretaria de Saúde, à Assessoria de Comunicação da Prefeitura, que possibilita que esses debates sejam feitos. Obrigada a vocês que estiveram conosco. Mande esse podcast que é de muita utilidade pública para aquele seu amigo, seu parente que cuida de um idoso ou que conhece alguma pessoa que cuida, porque a informação é a chave de tudo. Obrigada, até a próxima edição. Tchau, pessoal. Tchau.